Existe um ruído que você não consegue ouvir diretamente. Não é uma explosão, não é um disparo, não é o ronco de um motor de tanque. É mais sutil do que isso. É o som de contratos sendo assinados em salas fechadas, de fábricas de armamentos que expandem seus turnos noturnos, de generais se reunindo em cidades que você mal conseguiria localizar num mapa. É o som de um mundo que está, silenciosamente, se preparando. Não sabemos para quê, exatamente. Essa é a parte mais inquietante. O que sabemos é o seguinte: em 2025, os gastos militares globais atingiram 2,89 trilhões de dólares. 2,89 trilhões. Um número tão grande que perde o sentido quando pronunciado em voz alta. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRI, o mundo nunca gastou tanto com armamentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E os números continuam subindo. Isso não é uma coincidência. Coincidências não custam trilhões de dólares. Nos próximos minutos, vamos percorrer o mapa do mundo e tentar entender o que está acontecendo. Vamos olhar para a Europa, para o Estreito de Taiwan, para o Oriente Médio, para os oceanos onde drones submarinos já patrulham as profundezas. Vamos observar as novas alianças que se formam nas sombras e a inteligência artificial que começa a aprender a decidir quem vive e quem morre num campo de batalha. Não vamos dizer que a guerra é inevitável. Não sabemos isso. Ninguém sabe. Mas vamos fazer a pergunta que os analistas mais sérios do mundo estão fazendo em voz baixa, entre si, nas conferências de segurança e nos corredores das academias militares. O mundo está se preparando para algo maior? A resposta que os dados nos dão é perturbadora. Há uma geração inteira de europeus que cresceu acreditando que a guerra era um problema do passado. Que as cicatrizes do século XX tinham ensinado lições permanentes. Que a Europa tinha encontrado, depois de décadas de carnificina, um caminho para a coexistência. Essa geração está sendo forçada a reconsiderar tudo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi como se alguém arrancasse um véu que tinha estado no lugar por 80 anos. A guerra na Europa não era um fantasma do passado. Era um presente brutal, transmitido ao vivo nos telefones de todo o mundo. E os governos europeus, muitos deles com exércitos enfraquecidos por décadas de cortes no orçamento de defesa, perceberam que estavam despreparados. O que aconteceu a seguir foi uma corrida que não para. A Alemanha, que por razões históricas óbvias sempre foi relutante em aumentar seu poder militar, aprovou em 2022 o que chamou de Zeitenwende, uma virada histórica. Berlim comprometeu centenas de bilhões de euros para modernizar suas forças armadas. Em 2025, os gastos militares alemães cresceram 24% em relação ao ano anterior, atingindo 114 bilhões de dólares. Pela primeira vez desde 1990, a Alemanha ultrapassou a meta de 2% do PIB estabelecida pela OTAN. A Espanha, que por décadas ficou abaixo dessa mesma meta, saltou 50% nos gastos militares em 2025, chegando a 40,2 bilhões de dólares. Também pela primeira vez desde que a meta foi estabelecida em 1994, Madrid superou os 2% do PIB. E isso é apenas o começo. Na cúpula da OTAN de 2025, realizada na cidade de Haia, os líderes aliados estabeleceram uma nova meta que teria parecido absurda apenas alguns anos atrás: 5% do PIB em gastos com defesa. Não 2%. 5%. Para ter ideia do que isso significa, os Estados Unidos durante a Guerra Fria raramente ultrapassaram 6%. A Europa estaria, se essa meta for cumprida, retornando a níveis de despesa militar típicos dos momentos mais tensos da história moderna. Como resultado de tudo isso, os gastos de defesa da União Europeia aumentaram 60% entre 2020 e 2025. 60% em 5 anos. Em tempo de paz. Ou pelo menos no que tecnicamente ainda chamamos de tempo de paz. Mas o rearmamento europeu não é apenas sobre dinheiro. É sobre capacidade industrial. E aí encontramos um problema que revela muito sobre a mentalidade que dominou o Ocidente por décadas. A base industrial de defesa europeia está subdimensionada.
Fábricas de munição que foram fechadas ou reduzidas durante os anos de otimismo pós-Guerra Fria agora precisam ser reconstruídas do zero. O CIPRI observou que a iniciativa de expansão da capacidade industrial da OTAN é um reconhecimento explícito de que a aliança não estava em condições de sustentar um conflito prolongado. Isso, por si só, deveria dar o que pensar. Porque uma coisa é gastar dinheiro em defesa como medida de dissuasão, como forma de convencer potenciais adversários de que um ataque não vale a pena. Outra coisa muito diferente é construir a capacidade de produzir armas, munições e veículos militares numa escala que permita sustentar anos de combate. A OTAN está fazendo as duas coisas simultaneamente. E há outro elemento nessa equação que muitas vezes passa despercebido, e o estoque de matérias-primas críticas. Em 2025, 12 membros da OTAN assinaram uma carta de intenção para acumular estoques de materiais essenciais para a produção militar. Minerais raros, compostos químicos específicos, componentes eletrônicos. É o tipo de preparação logística que os militares chamam de postura de guerra, a acumulação de recursos necessários não apenas para defender um território, mas para conduzir operações ofensivas prolongadas se necessário. A Europa está se armando de uma forma que não se via desde os anos 40. E ela tem boas razões para fazer isso. A Rússia não mostrou nenhum sinal de que suas ambições territoriais terminam na Ucrânia. Avisos de que Moscou poderia atacar um país membro da OTAN dentro dos próximos 3 anos circulam entre analistas e autoridades de inteligência europeias. O Báltico, a Polônia, os países escandinavos, todos estão levando essa possibilidade a sério. Mas existe uma tensão paradoxal aqui que não podemos ignorar. Quanto mais a Europa se arma, mais nervosa fica a Rússia. E quanto mais nervosa fica a Rússia, mais a Europa sente que precisa se armar. É uma lógica circular que a história já viu antes. E a história sabe muito bem para onde essa lógica pode levar. Se o teatro europeu é complicado, o que está acontecendo no Pacífico é de uma complexidade ainda maior. Porque aqui não temos apenas 2 jogadores principais. Temos uma região inteira sendo reconfigurada sob a pressão de uma rivalidade que vai muito além de disputas territoriais. Taiwan é a peça central desse tabuleiro. A ilha, que a China considera uma província rebelde e que os Estados Unidos defendem oficialmente com uma política deliberadamente ambígua, tornou-se o ponto de maior tensão geopolítica do planeta. Em 2025, as incursões de aeronaves militares chinesas na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan chegaram a um recorde histórico em 5.709 incursões. Comparem com 380 em 2020. É um aumento de mais de 1.400% em 5 anos. Não são apenas aviões sobrevoando linhas imaginárias no mapa. São simulações. Ensaios. A China está praticando. E o mais inquietante é o que um relatório do Pentágono revelou no final de 2025. Em 2024, a China havia testado componentes essenciais de possíveis cenários de invasão de Taiwan, incluindo exercícios para atacar alvos marítimos e terrestres, atingir forças americanas no Pacífico e bloquear o acesso a portos estratégicos. Não são manobras genéricas de treinamento. São ensaios específicos, com objetivos operacionais claros. A China está se preparando para algo. Não sabemos quando, não sabemos exatamente como. Mas as simulações são inconfundíveis. Taiwan respondeu com urgência. Em 2025, a ilha adotou a nova meta mínima da OTAN de 3,5% do PIB para gastos de defesa, além de 1,5% adicional para infraestrutura vinculada à segurança nacional. Isso inclui projetos específicos para garantir energia e comunicações por mês e sem importações em caso de bloqueio. Taiwan está literalmente se preparando para sobreviver isolada, cercada, por um período indefinido. O Japão, que durante décadas manteve um compromisso constitucional com o pacifismo, também está passando por uma transformação histórica. Os gastos militares japoneses cresceram 9,7% em 2025, chegando a 62,2 bilhões de dólares, o maior percentual do PIB desde 1958. A primeira-ministra Sanai Takaichi comprometeu-se a elevar os gastos para 2% do PIB.
E em abril de 2025, o Japão levantou sua proibição de exportar armas letais, assinando imediatamente seu primeiro contrato de exportação de navios de guerra, fornecendo 3 fragatas para a Marinha Real Australiana através da Mitsubishi Heavy Industries. Deixe isso afundar por um momento. O Japão, o país que foi submetido aos únicos 2 ataques nucleares da história, o país cuja Constituição foi escrita com um artigo renunciando ao direito de travar guerras, está exportando navios de guerra pela primeira vez no pós-Segunda Guerra Mundial. E depois ao AUKUS. A aliança formada em 2021 entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos começou como uma parceria para fornecer à Austrália submarinos de propulsão nuclear. Mais rapidamente expandiu seu escopo para algo muito mais amplo. Em junho de 2026, as 3 nações anunciaram planos para acelerar o desenvolvimento de frotas de drones submarinos equipados com inteligência artificial, com as primeiras capacidades operacionais previstas para entrar em serviço em 2027. O fundo do oceano está se tornando um campo de batalha. Não é coincidência que essa frota de drones subaquáticos seja projetada exatamente para a região onde os cabos de comunicação submarinos conectam os continentes, onde os dutos de energia passam pelo leito oceânico, onde uma guerra poderia ser vencida ou perdida antes de um único soldado colocar o pé numa praia. O tabuleiro do Pacífico está sendo redefinido em tempo real. E as peças estão sendo movidas com uma velocidade e uma coordenação que sugere que todos os jogadores acreditam que o tempo está acabando. Enquanto Europa e Pacífico dominam os grandes ciclos de análise geopolítica, existe uma região que continua ardendo com uma intensidade que deforma tudo ao redor. O Oriente Médio não é um conflito. É um sistema de conflitos interligados, com raízes que se aprofundam por décadas, e com ramificações que chegam até a Europa, até a Rússia, até a China. O ataque do Hamas em outubro de 2023 abriu uma ferida que ainda não parou de sangrar. A guerra em Gaza transformou-se num dos conflitos mais observados, mais fotografados, mais debatidos e mais divididos da história moderna. Mas além das imagens que dominaram os noticiários, o que está acontecendo estrategicamente é de uma gravidade que vai muito além de uma guerra entre Israel e um grupo militante. O Irã, que financia e arma o Hamas, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e diversas milícias no Iraque, construiu ao longo de décadas o que analistas chamam de eixo da resistência, uma rede de forças por procuração que cercam Israel por múltiplos lados simultaneamente. Nenhum conflito nessa região acontece de forma isolada. Cada disparo de foguete a partir de Gaza, cada ataque de drone a partir do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, cada incidente na fronteira libanesa faz parte de uma coreografia muito maior. Os Houthis interromperam substancialmente o tráfego no Canal de Suez, forçando centenas de navios de carga a desviar pelo Cabo da Boa Esperança, adicionando semanas e bilhões de dólares ao comércio global. Isso não é guerra local. É guerra de sistemas, uma tentativa de atingir a economia global como instrumento de pressão política. E o Irã permanece no centro de tudo. Com seu programa nuclear avançando em direção a capacidades que, segundo agências de inteligência ocidentais, colocariam o país à beira da capacidade de construir uma arma atômica, a tensão ao redor de Teherã atingiu níveis sem precedentes. A questão de uma possível ação militar preventiva contra instalações nucleares iranianas pairou sobre cada reunião diplomática, cada briefing de inteligência, cada cálculo estratégico na região e fora dela. O que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas uma guerra regional. É um teste dos limites do que as grandes potências estão dispostas a tolerar antes de intervir diretamente. E esse teste está gradualmente estreitando as margens de manobra para todos os envolvidos. Existe uma dimensão nessa história que poucos conseguem ver claramente porque ela está acontecendo em laboratórios de pesquisa, em salas de servidores, em simulações de computador que nenhuma câmera acompanha. Mas é talvez a mais transformadora de todas as mudanças em curso. A inteligência artificial está chegando aos campos de batalha. E quando chegar em plena capacidade operacional, vai mudar a natureza da guerra de formas que nossa imaginação ainda luta para alcançar. Na Ucrânia, já vimos os primeiros vislumbres. Drones guiados por algoritmos de reconhecimento de imagens que identificam alvos sem intervenção humana. Sistemas de defesa aérea que reagem em frações de segundo que nenhum operador humano poderia alcançar.
A Ucrânia se tornou o maior laboratório de guerra tecnológica da história moderna, e todas as grandes potências estão observando, aprendendo, tomando notas. Mas o que a China está desenvolvendo é de uma escala completamente diferente. No Salão Aeroespacial de Zhuhai em 2024, a Norinco, uma das maiores fabricantes de defesa chinesas, apresentou uma brigada inteira de veículos blindados e drones controlados e operados por inteligência artificial. Uma brigada. Não alguns protótipos isolados. Uma unidade de combate completa, autônoma, funcionando em coordenação sem comandantes humanos individuais para cada máquina. Em janeiro de 2026, as Forças Armadas Chinesas divulgaram imagens de um único soldado operando uma formação de 200 drones autônomos simultaneamente. 200 drones. Um homem. O Pentágono expressou sua preocupação de que os Estados Unidos não conseguem igualar a velocidade ou a escala da dominância manufatureira chinesa em sistemas de armas autônomos. Isso é profundamente significativo. Por décadas, a superioridade tecnológica militar americana dependia da capacidade de produzir armas mais sofisticadas do que qualquer adversário. Agora, pela primeira vez em gerações, há uma potência que pode potencialmente produzir sistemas de armas autônomos em maior quantidade e menor custo. A Rússia também está avançando nessa direção. Moscou anunciou em março de 2025 o início da produção em série do Markir, um robô terrestre equipado com mísseis antitanque Korne e capacidades de swarm de drones. A guerra robótica deixou de ser ficção científica. É a política de aquisição de defesa. A OTAN e seus aliados não ficaram parados. No AUKUS, os 3 países realizaram o primeiro teste conjunto de inteligência artificial e autonomia em missões de vigilância e reconhecimento, com modelos de inteligência artificial sendo retreinados em tempo real durante voos e trocados entre as frotas das 3 nações. E agora estão desenvolvendo drones submarinos autônomos que operarão sob os oceanos, onde nenhuma câmera de satélite pode alcançá-los, onde as regras de engajamento ainda estão sendo escritas. A questão que paralisa os especialistas em direito internacional e ética militar é simples e aterrorizante: quem é responsável quando uma máquina autônoma mata alguém que não deveria ter matado? Não existe resposta satisfatória para isso. E enquanto essa resposta não existe, os sistemas estão sendo implantados mesmo assim. Em 2025, 30 nações, lideradas pela Áustria, apresentaram uma resolução na Assembleia Geral da ONU reconhecendo que sistemas de armas autônomos com inteligência artificial levantam desafios graves do ponto de vista humanitário, legal, de segurança e ético. O secretário-geral da ONU pediu um tratado vinculante que proibisse esses sistemas de operar sem supervisão humana, com prazo de conclusão para 2026. Até agora, as grandes potências militares não aderiram. O futuro da guerra está sendo construído agora. E está sendo construído mais rápido do que qualquer estrutura legal ou ética consegue acompanhar. Para entender por que o mundo está se armando da forma que está, é necessário olhar para quem se beneficia disso. E a resposta está nos dados financeiros de empresas que poucos acompanham, mas cujas ações dão uma janela clara para o que os mercados esperam que o futuro traga. As ações de defesa estão em alta histórica. Em toda a Ásia e Europa, os papéis de fabricantes de armamentos dispararam. Anva Aerospace, da Coreia do Sul, tornou-se um dos maiores fabricantes de artilharia do mundo, exportando sistemas de armas para países que nunca antes teriam considerado comprar de Seul. Rheinmetall, da Alemanha, Saab, da Suécia, Leonardo, da Itália, todas essas empresas vivem um momento de expansão sem precedente nas últimas décadas. Isso não é apenas uma questão de demanda aumentando. É uma questão de infraestrutura sendo construída para sustentar uma demanda que se espera que permaneça elevada por anos, talvez décadas. Quando uma empresa de defesa investe bilhões em expandir sua capacidade produtiva, ela está apostando que o mercado para seus produtos continuará robusto. Essa aposta não é feita no vácuo. É feita com base em contratos de longo prazo, em sinalizações governamentais, em avaliações de inteligência sobre tendências geopolíticas. Os mercados financeiros globais, que agregam as expectativas de milhões de investidores e analistas, estão precificando um mundo mais violento como cenário base. E isso deveria nos dizer algo.
O Conselho de Relações Exteriores americano, uma das mais respeitadas instituições de análise geopolítica do mundo, advertiu recentemente sobre os custos econômicos dessa corrida armamentista. Segundo o CFR, o número de conflitos armados ativos no mundo atingiu o nível mais alto desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 2026. E o aumento dos gastos militares, sem um crescimento econômico correspondente, pode criar pressões estruturais sobre os orçamentos que elevam o custo dos empréstimos soberanos ou até precipitam crises fiscais. Há um paradoxo cruel aqui. As nações estão se armando para garantir sua segurança. Mas o ônus econômico desse armamento pode criar as próprias instabilidades que tornam o mundo menos seguro. É uma armadilha que a história conhece bem. Os anos que precederam 1914 foram marcados por uma corrida armamentista europeia que ninguém queria, mas ninguém conseguia parar, porque cada passo unilateral de desarmamento pareceria uma fraqueza fatal diante de adversários que continuavam avançando. Estamos num momento semelhante? É uma pergunta que os historiadores vão debater. O que podemos observar é que a estrutura de incentivos que governa as decisões de defesa hoje tem uma lógica que empurra sistematicamente em direção ao aumento dos gastos. E essa lógica, por enquanto, parece mais forte do que qualquer consideração contrária. Uma das mudanças mais significativas que estão ocorrendo sob a superfície dos eventos cotidianos é a reconfiguração do mapa das alianças globais. O mundo que emergiu da Segunda Guerra Mundial tinha uma arquitetura relativamente clara de blocos e parcerias. Esse mapa está sendo redesenhado. O AUKUS é apenas o exemplo mais visível de uma tendência mais ampla. Alianças que antes eram puramente regionais estão adquirindo dimensões globais. O Japão e a Austrália, que participaram de exercícios do AUKUS em 2024, são o sinal de que a parceria anglofônica de defesa se expande para incluir potências do Indo-Pacífico. A Coreia do Sul tornou-se um dos maiores exportadores de armamentos do mundo, fornecendo obuses, tanques e sistemas de mísseis para países europeus que precisam reequipar seus exércitos com urgência. Ao mesmo tempo, do lado oposto, uma outra arquitetura de alianças está se consolidando. A Rússia, isolada economicamente pelo Ocidente após a invasão da Ucrânia, aprofundou seus laços com a China, o Irã e a Coreia do Norte. Pyongyang, segundo informações de inteligência amplamente reportadas, forneceu munição e trabalhadores militares à Rússia durante a guerra na Ucrânia. O Irã forneceu drones. A China forneceu componentes eletrônicos e suporte econômico que permitiu à Rússia resistir ao isolamento ocidental muito além do que muitos analistas esperavam. Isso não é uma simples aliança de conveniência. Está se formando uma estrutura de interdependência entre potências que compartilham um objetivo comum em resistir à dominância americana e ao sistema de ordem internacional liderado pelo Ocidente. Esse bloco não tem a coesão ideológica do bloco soviético. É mais pragmático, mais transacional. Mas está sendo testado em condições reais de conflito, e está demonstrando uma durabilidade maior do que muitos esperavam. E há os países que navegam entre os dois blocos. A Índia, que mantém relações com Washington e com Moscou simultaneamente, que compra armas russas e americanas, que lidera o movimento dos não alinhados mas que também participa do Quad, o Fórum de Segurança que reúne Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia num contexto de contenção à China. A Turquia, membro da OTAN que comprou sistemas de defesa antimíssil russos e que regularmente usa sua posição de charneira para extrair concessões de todos os lados. O mundo multipolar que intelectuais vinham prevendo por décadas está chegando. Mas não da forma ordenada e cooperativa que muitos esperavam. Está chegando através do rearmamento, através da formação de blocos rivais, através do reconhecimento de que a era da unipolaridade americana, por mais defeituosa que fosse, mantinha certos freios sobre a proliferação de conflitos que sua erosão está agora removendo. O vácuo de poder é perigoso. Não porque seja inevitável que leve à guerra, mas porque aumenta dramaticamente as chances de erros de cálculo. Quando as regras são claras e um árbitro é suficientemente forte para fazê-las cumprir, as apostas perigosas são dissuadidas. Quando as regras estão em disputa e o árbitro está enfraquecido, cada jogador começa a agir de acordo com seus próprios cálculos de risco, e os cálculos de risco dos adversários podem não se encaixar.
Chegamos ao ponto em que precisamos parar e olhar para todas as peças que examinamos juntas. Não como eventos isolados, não como crises separadas acontecendo em partes do mundo que não se relacionam entre si, mas como fragmentos de um padrão que pode ter uma forma. A Europa que gasta como nunca desde a Segunda Guerra Mundial, que reconstrói sua base industrial de defesa, que acumula estoques de matérias-primas críticas. A China que pratica invasões de Taiwan em exercícios cada vez mais específicos e elaborados, que desenvolve frotas de armas autônomas em escala que preocupa o Pentágono, que expande sua presença naval em todos os oceanos. O Japão que levanta meio século de restrições ao rearmamento e começa a exportar navios de guerra. O AUKUS que desenvolve drones submarinos com inteligência artificial para patrulhar as profundezas do Pacífico. O Oriente Médio que continua ardendo, com o Irã em posição cada vez mais próxima de uma capacidade nuclear e uma rede de forças por procuração que pode escalar qualquer conflito regional para dimensões globais. A Rússia que testa a resistência ocidental na Ucrânia enquanto forja novas parcerias com potências que compartilham seu interesse em desafiar a ordem existente. A inteligência artificial que começa a ser integrada em sistemas de armas, removendo o tempo de decisão humana de momentos onde erros podem ter consequências irreversíveis. A indústria de defesa que investe para uma demanda que espera sustentada por décadas. Nenhuma dessas peças, isoladamente, prova que uma grande guerra está chegando. Cada uma tem suas próprias explicações locais, suas próprias dinâmicas específicas. Mas quando você as coloca todas sobre a mesma mesa, quando você as olha juntas, há uma coerência perturbadora. O mundo está se comportando como se esperasse conflito. Não necessariamente amanhã, não necessariamente nos próximos anos. Mas com uma convicção crescente de que o período de relativa estabilidade que seguiu o fim da Guerra Fria está chegando ao fim, e que o que vem a seguir vai requerer músculo, aliados, e tecnologia. As grandes potências não anunciam que estão se preparando para a guerra. Nunca anunciam. Elas falam de dissuasão, de defesa, de estabilidade, de preservar a paz através da força. Mas o que fazem fala mais alto do que o que dizem. E o que estão fazendo, em todos os continentes, em todos os domínios de combate, desde o espaço até o fundo do oceano, desde o ciberespaço até os campos de trigo da Ucrânia, é se preparar. É tentador, neste ponto, ceder ao pessimismo. Olhar para esses dados e concluir que o destino está traçado, que a lógica da corrida armamentista é implacável e que a humanidade está condenada a repetir os erros que já cometeu tantas vezes. Mas a história não é determinista. Ela não se move em trilhos fixos. Existem, na trajetória que acabamos de descrever, pontos de bifurcação, momentos em que decisões políticas, iniciativas diplomáticas, acordos de controle de armas, canais de comunicação mantidos abertos entre adversários, podem mudar a direção dos eventos. Sabemos que os erros de cálculo são o maior perigo. Não necessariamente a intenção deliberada de desencadear uma guerra, mas a sequência de eventos em que cada lado age de acordo com seus próprios pressupostos sobre o que o outro lado vai fazer, e os pressupostos se revelam errados quando já é tarde demais. Isso foi o que aconteceu em 1914. Não foi que os líderes europeus quisessem a guerra que obtiveram. Foi que acreditaram que a guerra que iriam travar seria diferente, mais curta, mais controlada, mais racional do que o horror que de fato se seguiu. Nesse sentido, a proliferação de sistemas de armas autônomas é particularmente preocupante. Um drone com inteligência artificial não faz pausas para negociar. Não reconhece o peso da responsabilidade histórica. Não tem medo das consequências do que está prestes a fazer. Age de acordo com seus parâmetros de programação num contexto que pode ser dramaticamente diferente do contexto para o qual foi programado. A velocidade a que as tecnologias militares avançam excede muito a velocidade a que as estruturas de governança, os tratados internacionais, as doutrinas de uso responsável conseguem se adaptar. Esse hiato entre capacidade e governança é um espaço onde os acidentes acontecem. O que o mundo precisa, e o que parece cada vez mais difícil de construir no atual ambiente geopolítico, são mecanismos robustos de comunicação entre as grandes potências, acordos que delimitem as zonas de ambiguidade onde os erros de cálculo são mais prováveis, canais diplomáticos que funcionem mesmo quando a retórica pública está no seu ponto mais agressivo,
Durante a Guerra Fria, com todas as suas irracionalidades e perigos, existiam esses mecanismos. A linha direta entre Washington e Moscou foi criada exatamente por isso, para garantir que, no momento de maior tensão, os líderes pudessem falar diretamente e evitar o Armagedon por um mal-entendido. Hoje, no contexto de uma rivalidade multipolar mais complexa, com mais atores, mais domínios de conflito e tecnologias mais imprevisíveis, esses mecanismos precisariam ser ainda mais sofisticados. Em vez disso, estamos vendo seu enfraquecimento. Tratados de controle de armas que levaram décadas para ser negociados foram abandonados. Canais diplomáticos foram cortados. A linguagem do diálogo foi substituída pela linguagem da confrontação. Não é inevitável que isso leve ao pior cenário possível. Mas as condições para um erro catastrófico nunca foram tão propícias em décadas. Voltemos ao ruído que mencionamos no início. Aquele som que você não consegue ouvir diretamente. Contratos assinados. Fábricas que expandem turnos. Generais que se reúnem. Existe um conceito que os historiadores militares usam chamado de período de preparação para a guerra. É o tempo que antecede um conflito maior, quando as nações acumulam capacidades, alinham alianças, testam a resolução dos adversários e estabelecem as posições das quais vão operar se e quando o conflito vier. Não é um período de guerra. Mas é um período em que as condições para a guerra vão sendo construídas. Os dados que examinamos são consistentes com a descrição de um período de preparação. Isso não significa que a guerra é certa. Significa que a probabilidade de conflito grave está aumentando de formas que as pessoas comuns, ocupadas com a vida cotidiana, raramente têm a oportunidade de perceber. E talvez seja por isso que vale a pena parar, olhar para esses dados, entender o que as grandes potências estão fazendo com seu dinheiro, com suas fábricas, com seus cientistas, com seus generais e almirantes. Não para ceder ao pânico. Não para concluir que nada pode ser feito. Mas para compreender o contexto em que vivemos, com os olhos abertos. O mundo está se preparando para algo maior. Podemos não saber exatamente o que. Mas a preparação em si é um fato. E os fatos, por mais desconfortáveis que sejam, são o único ponto de partida honesto para qualquer conversa sobre o futuro que queremos, e o futuro que estamos, coletivamente, construindo. O que fazemos com esse conhecimento é a pergunta que cada geração precisa responder por si mesma. Esta geração não é exceção. Se você chegou até aqui, significa que você se importa em entender o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E isso é raro e precioso. Se este documentário fez você pensar, questionar, e querer continuar acompanhando, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos continuar explorando juntos as forças que moldam nosso tempo. Porque entender o presente é o primeiro passo para influenciar o futuro.